Histórias Assombradas. Que é. Eu que dei o título, na verdade. O título que ela colocou aqui não é um título, na verdade. E aí ela vai contar várias aqui. Eu dei o nome de Minha Jornada Mística, que ela vai contar aqui várias histórias. Ela separou por tópicos, como se fossem vários relatozinhos, que ela disse aqui que é para não cansar a gente. Mas vamos lá. Olá, Ana, delícia ter conhecido o canal e, é claro, você com sua naturalidade e doçura. Obrigada. Desde que assisti o primeiro programa, não parei mais. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Obrigada. Bem, mas vamos lá aos meus relatos. São muitos e eu até já escrevi sobre eles em meus livros pessoais, livros místicos que distribuo gratuitamente para quem tem interesse. Ok. Vou começar pelo começo, explicando um pouco quem sou para que entendam depois os acontecimentos que se seguirão. Eu fui batizada e crismada em igreja católica. Fiz inclusive 2 anos de curso para a primeira comunhão, de tão encantada que era sobre o conhecimento bíblico. Conforme fui crescendo, meus pais e irmão, hoje já falecidos, seguiram o caminho espiritual da Umbanda e depois Candomblé. Eles recebiam entidades e tudo conforme manda o figurino, mas eu, apesar de ser simpatizante e gostar muito da doutrina, eu não segui. Inclusive porque na época meu namorado tinha muito medo e eu já o amava, tanto que me casei com ele. Muita coisa aconteceu no caminho e para não se tornar um texto cansativo, vou dividir por títulos. Então, a descoberta mística. Costumávamos eu, meu marido e meus 2 filhos, ainda pequeninos, passear aos domingos à tarde em um dos passeios preferidos. E um dos passeios preferidos era frequentar livrarias, daquelas grandes, sabe? Onde você pode pegar os livros, se sentar no chão e ler à vontade. Pelo menos em São Paulo podia. Na época eu me sentia vazia, sabe? Precisava de um caminho, uma forma de expressar minha fé em Deus. Mas por conta de eu não gostar de religião nenhuma, não sabia como proceder. Pois bem, nesse dia eu segui minha intuição. Eu já vinha fazendo isso há algum tempo. Entrei no corredor de livros místicos, fechei meus olhos e pedi aos céus uma direção. Assim que eu os abri, um livro me chamou. Ele ficava fora do alcance normal dos olhos. Quando se olha para frente, ele ficava fora do alcance normal dos olhos quando se olha para frente. O livro estava numa estante bem alta, mas como eu também sou alta, eu fui lá e peguei. Guia Essencial da Bruxa Solitária, por Scott Cunningham. Eu acho que eu tenho esse livro aqui. O nome do livro me encantou. Logo pensei que eu devesse ler, ao menos a introdução. Se eu não me engano, o livro tem cerca de 250 páginas, até um pouco mais. E sentada, quietinha, li em meia hora pelo menos 100 páginas. Eu me envolvi tanto com a leitura que até me esqueci de vigiar meus filhos que estavam na sessão infantil. Claro que compramos o livro e eu terminei de ler naquela mesma noite, já com a decisão do que faria da minha vida. Faria meus votos e me tornaria oficialmente uma bruxa. Nunca em sã consciência eu havia pensado nisso, embora soubesse que bruxas de verruga no queixo e no narizes pontudos são apenas para filmes. Mas eu mesmo me tornando uma, me parecia surreal e ao mesmo tempo instigante. Conforme eu ia lendo o livro, conhecendo mais sobre a cultura Wicca, mais ia me convencendo que eu já era uma bruxa e não sabia. No livro é descrito como as mulheres celtas se comportavam, como celebravam as estações do ano, como respeitavam as pessoas, a natureza e os animais. Perfeito! Era disso que eu precisava. Estudei muito até a noite dos votos e o fiz sozinha, no quintal da minha casa, com meu marido supervisionando lá de dentro da sala. No caso de eu me apavorar e sair correndo.
Era meio assustador, já que eu teria que ficar nua no meio de um círculo de folhas com flores, vela e incenso. Mas tudo correu bem. Mesmo assustada, fiz tudo certinho e no final da cerimônia eu deveria intuir um nome mágico. O nome pelo qual eu deveria ser reconhecida posteriormente quando quisesse invocar as forças do bem e do além. Eu não sabia que nome usar, nada me vinha à cabeça, e então eu fechei meus olhos, levantei meus braços para os céus e pedi a Deus que me ajudasse. No mesmo instante, me lembro como se fosse hoje e até me arrepio de novo. Ai, que susto! Meu Deus, aí eu contando. Ai, a porta bateu. E me arrepio. Cadê? Me arrepio de novo. Ouvi no pé do ouvido, bem baixinho, a voz de uma mulher dizendo... Eu não sei se eu vou falar se é o nome real dela. Tá, acho que não há problema em falar. Tá, eu ouvi... Ai, falo ou não falo? Vou falar fulana. Porque acho que ela não falou nada sobre trocar nomes, né? Tá, vou falar bruxa fulana. Então, a voz de uma mulher dizendo fulana. Sei lá, tá, fulana. Na hora eu sabia que esse seria o meu nome de bruxa. Eu não sei explicar, eu só senti que aquele livro daquela tarde mudaria a minha vida. Já fiz meus votos há mais de 18 anos. Estou feliz da vida com tudo que venho aprendendo e agradeço inclusive os sustos no meio do caminho. Pratico magia branca, aquela com flores, incensos, orações e boas intenções. Jamais fiz ritual algum para conseguir algo ou alguém que já não fosse meu e não faço isso por ninguém. Respeito a vida com toda a sua grandeza e sabedoria e meu papel tem sido espalhar isso ao mundo. Essa, portanto, é minha cultura, não minha religião. Abri um portal, e agora? Minha primeira experiência mística foi assustadora. Embora eu já tivesse feito meus votos, é claro que eu não tinha experiência alguma, mas continuava estudando. Numa noite, depois que todos já haviam se deitado, eu me sentei na cama. Na época, o colchão ficava no chão por opção nossa. Achávamos mais gostoso dormir assim. Sentada, de pernas cruzadas e olhos fechados, fiquei ali por um bom tempo, esvaziando a mente, mentalizando forças supremas circundando o meu corpo. O sentia formigar e percebia que algo já estava acontecendo. Comecei então a ouvir pessoas e não sabia ao certo se vinha da rua. E por curiosidade eu interrompi a meditação e abri os olhos. Na parede que ficava logo ao lado da cama tinha uma estranha luz muito branca. Virei minha cabeça para a janela para saber se era reflexo vindo de fora, mas elas estavam fechadas. Nesse instante, eu parecia flutuar. Eu não tinha peso algum. Na luz havia o que parecia um túnel esférico e não muito longe de mim, cerca de apenas uns 5 metros. Eu podia perceber ferros cruzados como se fosse uma janela antiga. Através de seus vidros, eu via um certo movimento numa mesma direção, da esquerda para a direita, mas eram apenas manchas. Permaneci naquele meu estado de torpor por alguns minutos e só quando meus olhos se acostumaram com a luz é que eu pude perceber que eram pessoas, isso mesmo, diversas pessoas andando. Uma imagem linda, de paz e amor, e todos vestiam branco. Senti uma tranquilidade deliciosa, mas foi então que uma das pessoas parou na frente da janela e me olhou. Na hora eu entendi que tinha sido descoberta e que eu estava espiando e não tinha sido autorizada a fazer aquilo. A pessoa começou a andar dentro dessa passagem em minha direção e aí eu me apavorei.
Gritei assustada e quando dei por mim, o meu marido estava sentado do meu lado me acalmando, dizendo que eu havia sonhado. Eu sei que não era sonho, eu nem tinha deitado. Demorei até fazer meditação de novo. Eu fui sendo preparada aos poucos para tudo mais que ainda estava por vir. Homens do além. Na garagem dessa mesma casa do relato do portal na parede, as luzes haviam se queimado. Era garagem aberta, não havia muros, pois a casa ficava num condomínio fechado. Numa noite, eu entrei com o carro, desliguei o motor e peguei as sacolas para descer. Assim que eu desliguei os faróis, percebi silhuetas de 2 homens conversando bem de frente ao carro. Estranhei porque não se parecia com meu marido e ninguém que eu já tivesse visto. Acendi os faróis de novo para ver quem eram e eles não estavam mais lá. Na hora eu pensei que estivesse ficando doida, tipo, tendo visões. Apaguei os faróis novamente e desci. E lá estavam eles de volta. Eram 2 senhores, um usava chapéu. Tinham silhuetas pequenas e magras. Um deles tinha uma perna apoiada numa pedra que não existia na garagem. Enquanto eu os observava nervosa, tentando entender, meu filho abriu a porta da sala porque havia escutado que eu estava chegando com o carro. E aí eles sumiram novamente. Eu saí correndo para dentro de casa, nem voltei para trancar a porta. Nunca soubemos quem eram esses senhores. De outra dimensão, será? Eles estavam ali só conversando. Eu vi o meu anjo da guarda. De todas as experiências místicas que tive, esta, sem dúvida alguma, foi a melhor delas. Assim que amanheceu, eu ainda de pijama, sentei na cadeira em frente ao meu computador. Ele ainda estava desligado, mas já ia carregando o processador. Ele ainda estava desligado, mas já carregando o processador. Ao olhar para o monitor, que ficava do lado oposto de uma porta de vidro atrás de mim, vi nitidamente um enorme anjo adulto, com lindas asas brancas, meio entreabertas. Na hora eu até perdi o fôlego. Cheguei até a pensar que era apenas sugestão de formato devido ao reflexo do sol já despontando, mas não quis tirar meus olhos dele, com medo que sumisse. Olha, foi uma sensação maravilhosa de proteção e aconchego e desejei que o computador nem ligasse, mas ele ligou e na mesma hora a imagem sumiu. Voltei meus olhos para o quintal, quem sabe eu ainda pudesse vê-lo novamente, mas não estava mais lá. Que legal! O tinhoso tentou me violentar. Da mesma forma que a imagem do anjo foi surpreendentemente linda e forte, esta nova experiência deixou marcas no meu íntimo que jamais serão esquecidas. Estava passando uma fase complicada no casamento, com brigas e desencontros. Numa noite, enquanto eu tentava dormir, mas sabia que nem de longe eu havia conseguido, senti um peso grande em cima de mim, como se muitas cobertas tivessem sido colocadas em meu peito. O quarto estava escuro, nada se podia ver, mas eu sentia que havia algo muito próximo de mim. Até hoje eu fico pensando que talvez tenha mesmo sido um pesadelo, mas como alguém tem pesadelo sem dormir? Pois bem, assim que meus olhos se acostumaram com o escuro, eu vi nitidamente o coisa ruim deitado em cima de mim. Ele tentava segurar meus braços e eu, paralisada, não conseguia tirar as cobertas. Olhei fixamente nos seus olhos com um desprezo imenso e sem dizer nada. Mas dizendo com o pensamento, desejei que se fosse, que não era bem-vindo. Tudo aconteceu num pequeno lapso de tempo, mas me pareceu uma eternidade. Levantei e chorei muito e mais uma vez o meu marido me acudiu. Muito provavelmente a fase ruim havia atraído coisa ruim também. Talvez eu mesma tenha sido a total culpada da sua presença, embora eu nunca o tenha chamado. A cabeça vivia me espionando. Muitos anos depois de todas as outras experiências que tive, já noutra cidade, noutra casa, eu ficava acordada durante as madrugadas, já que custo muito
para ter sono. Me sento até hoje no mesmo sofá de antes, embora nunca mais eu a tenha visto. Me sento até hoje no mesmo sofá de antes, embora nunca mais eu a tenha visto. Quem? O quê? Enfim, desse sofá onde eu via a TV, tenho acesso a uma visão periférica da cozinha. Pois bem, várias foram as vezes que, enquanto eu assistia filmes, eu sentia a presença de alguém. Várias foram também as vezes que me levantava e andava pela sala e cozinha para saber se eu realmente estava sozinha. Voltava para o sofá com a certeza de que estava tudo em ordem. Mas momentos depois lá vinha ela, uma cabeça que me olhava da cozinha. Só conseguia vê-la de canto de olho, pois toda vez que eu me virava, ela já havia sumido. Virou até piada de família. Quando se despediam de mim durante a noite, quando todos iriam se recolher para suas camas, dizendo: "Dá boa noite para sua amiga cabeça." Do nada, ela parou de aparecer e eu até hoje continuo sozinha nas madrugadas da vida, sem saber quem era aquela cabeça. Era meu irmão, tenho certeza. Não sei se a cabeça não, mas essa outra história. Quando eu ainda estava na 6ª série, eu saí da escola no meio do dia e vinha para casa. Ao atravessar uma grande avenida, eu vi meu irmão atravessando para o lado oposto e eu estranhei. Nessa hora, ele deveria estar em aula também, em outra escola. Logo pensei que ele estava cabulando aula. Era bem do seu feitio. Assim que eu cheguei do outro lado, sem mais correr o risco de ser atropelada, eu gritei seu nome várias vezes. Eu sabia que era ele, mas o danado fugiu que não me ouviu e segui adiante, determinada a chegar em casa e contar o que ele tinha feito aos meus pais. Eis que, para minha surpresa, assim que entrei na sala, ele estava lá. Não tinha saído de casa. Suas aulas haviam sido canceladas porque seu professor havia adoecido. Nunca entendi o que tinha acontecido. Só anos depois, quando aprendi sobre a tal Matrix, é que me dei conta de que vivi uma falha dela, onde universos paralelos se estreitam. Então você viveu mais de uma... É isso então, gente, é isso, né? Bom, próximo. Meu filho pequeno foi empurrado da escada. Quando um dos meus filhos estava em casa brincando, resolveu descer as escadas do sobrado para beber água. Eu sempre lhe dizia para tomar cuidado, porque não havia corrimão e ele ainda era pequeno. Numa manhã, enquanto eu cuidava das roupas na lavanderia, escutei um barulho e em seguida um choro. Corri desesperada para ver o que tinha acontecido e lá estava ele, caído no chão da sala. Entendi que ele havia caído, já esperava que um dia isso acontecesse, mas ele, com toda a sua ingenuidade, me disse na ocasião de que estava descendo devagarinho, inclusive de bundinha, em cada degrau, mas que quando chegou num determinado ponto, alguém o havia empurrado e então ele caiu. Choramos assustados, mas dando graças a Deus por não ter quebrado nenhuma perna e nem o pescoço, né? Há tempos, todos da família já havia percebido que em um dos degraus todo mundo tropeçava, quer seja subindo ou descendo. Era estranho isso. Afinal, todos pareciam iguais os degraus, ou pelo menos deveriam, né? Conversando com o antigo proprietário, descobrimos que uma criança havia morrido naquela casa por conta de uma queda na escada. Logo ligamos os pontos e entendemos que provavelmente era a sua presença presa e que com certeza ele havia tropeçado naquele mesmo degrau que nos intimidava. Solucionamos o ocorrido e resolvemos com muitas orações. Todos os dias, por meses, eu acendia uma vela branca no degrau e rezava por ele. Nunca mais houve acidentes. Gente... Minha mãe voltou do além. Minha mãe faleceu quando meu filho ainda era pequeno. Não teve muita chance de ficar com ele, mas sabíamos que adorava o netinho. Numa noite ouvimos ele conversando no quarto e, como às vezes era sonâmbulo, logo pensamos que era uma dessas noites difíceis. Assim que entramos no seu quarto, certos de que ele ainda estivesse deitado,
o encontramos de pé, de frente à cortina fechada da janela. Ele não nos viu entrar e continuava balançando a cabeça, como quem estava ouvindo alguém. Em seguida, nos disse, inclusive, que estava conversando com a vovó. Embora assustados, ficamos felizes em saber que ela tenha podido vê-lo de novo. A despedida da minha sogra. Só quem já passou por diversas experiências surpreendentes e misteriosas é que realmente não duvida de mais nada. Minha sogra faleceu do dia para a noite. Teve um problema na cabeça, estourou alguns vasos e perdeu a consciência, vindo a falecer menos de uma semana depois. Não tivemos tempo de conversar, de nos despedir, nada. Fica sempre um vazio irreparável. Passamos alguns dias e numa noite antes de adormecer, sempre eu que custo a dormir, vi no teto do nosso quarto uma silhueta estranha. Sabia que as luzes do corredor pregam peças, então, num primeiro instante, eu não dei muita importância. Mas o que aconteceu depois é que a silhueta foi se definindo e eu a observava sendo construída. De luzes disformes, de repente eu vi uma senhora de cabelos presos à moda antiga. Usava roupas antigas também e estava debruçada numa janela. Minha sogra não era tão velha assim e na hora nem pensei nela e nem nada. Só mesmo na minha fértil imaginação. Só que a intuição é a nossa melhor aliada e observando a imagem por alguns instantes, eu senti que era ela. Até acenou para mim e entendi naquele momento que tinha vindo se despedir de mim e do filho que tanto amava. Mensagem da minha mãe no muro. Minha mãe já faleceu há muitos anos, mas mãe é mãe. Sempre a sentimos presente em nossas vidas e a minha não é diferente. Converso com ela diariamente e seria bom se tivéssemos um canal direto para matar as saudades, mas infelizmente não há, só mora mesmo em nossos corações. Naquela tarde foi diferente. Eu estava muito triste e melancólica, sentindo intensamente a sua falta. Devido aos problemas diários para os quais não encontrava solução, recorri ao seu carinho, ao seu amor que sei jamais teria mudado. Pensava muito nela desde cedo, tentando encontrar uma forma de interagir, mas já sabendo que seria impossível. Antes de anoitecer, eu me sentei no jardim frontal do condomínio onde moro e, desolada, cabisbaixa, fiz uma oração. Queria ao menos me sentir mais próxima dela. Eu estava precisando do seu colo. Terminada a oração, ao me levantar de um tronco de árvore, avistei 2 palavras no muro de pedra que fazia divisa com a rua. E as palavras eram: saudades também. Não era escrito com tinta, parecia apenas um reflexo, mas estava lá, eu tenho certeza. Eu fiquei olhando para aquilo sem acreditar, só poderia estar imaginando. Mas então peguei meu celular e fotografei para mostrar para minha família. Eu precisava que eles me dissessem que eu não estava doida. Quando entrei em casa e mostrei a foto, ninguém entendeu nada. Perguntei se eles viam algo escrito e disseram que não viam nada. Ainda cismada e teimosa, eu publiquei a foto na internet, sem explicar o que era, pedindo que se alguém visse algo escrito que comentasse. E para minha surpresa, e para minha imensa alegria do dia, eis que ninguém comentou. E para minha imensa alegria do dia, eis que alguém comentou. Eu estou lendo Saudades Também, é isso? Pensa em alguém feliz da vida por entender que ela ouviu o meu chamado e pôde me retornar. Infelizmente, eu perdi a foto com a queima do meu antigo computador, mas o fato realmente ocorreu, deixando em mim todas as certezas do mundo. É isso que tenho para contar. Alguns talvez acharão que são histórias inventadas, mas garanto que não. Não tenho intenção alguma de chamar atenção, só relatar as muitas experiências místicas que venho tendo ao longo dos anos.
que por sinal têm sido valiosas. Beijo grande a todos, fulana. Bruxa fulana. Ok. Muito obrigada pela sua história, pelo seu relato. Gostamos muito de ouvir. Espero que vocês tenham gostado aí também. E quem sabe sirva para alguém, né? Um beijo e a gente se vê no próximo relato. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.